A gente vai trabalhar sobre o quinto mandamento, que é honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Para a gente entender um pouco a questão lá na frente. Não, tira a máscara. Agora melhorou mais. Para a gente entender um pouco essa questão do quinto mandamento, a gente tem que entender um pouco como que era a cultura daquela época. Quando Deus entregou a Moisés as tábuas lá e escreveu nela esses mandamentos. Então, para isso, eu trouxe como que era essa escrita. Acho que alguém consegue ler. Consegue? Acho que só o Marcelo, né? Bem, mas ali está fácil, que está transliterado e traduzido. Ele vem de Cabé, Et, Evicar, Vé, Imeca, Lemã, Yarritum, Iemeca, Al, Adamar, Axé, Iavé, Eloheca, Notem, Lacá. Isso é o que diz o quinto mandamento. Só que se a gente observar um pouco naquele contexto, como que era a vida daquelas pessoas? Como que era o convívio social? Eles tinham saído do Egito e eles estavam rumo à terra que Deus tinha prometido dar a eles por herança. Então, aqui para a gente entender um pouco melhor, eu separei uns trechos. Quando a gente vê a tradução, a gente vai conseguir compreender um pouco melhor. O primeiro é o cabed, que é atribuir peso, mas no contexto geral, ela é utilizada no Antigo Testamento para conferir honra. Mas essa honra também ela não era só a questão do respeito, como às vezes também do sustento, de posse, ou de algum benefício que eu gostaria de fazer em honra a um serviço ou uma atitude de uma pessoa. Isso era muito comum entre os reis. Digamos, um general fez um grande feito, ele, para honrar esse general, ele chegava para ele, eu estou te dando a posse dessa e dessa área. A partir de hoje, essas regiões são comandadas por você. Isso era uma forma dos reis naquele período honrar aqueles que tinham feito valoroso para com eles. E nessa questão aqui também, o sentido dessa palavra de atribuir peso também é honrar. Mas tem uma curiosidade nas duas próximas seguintes. Essa de a teu pai. No hebraico, você não dividir apenas o pai, aquele que te gerou. Ele vai aos ancestrais. Ele pode ser avô, bisavô, em alguns casos, até um mestre poderia assumir essa figura aqui do teu pai. Aquele que tem a responsabilidade de te instruir, te guiar, ele poderia também ser chamado de teu pai naquele período. Não só ele, como o da tua mãe. Ele também tinha essa questão de você regredir as gerações. Não era apenas a geração, a mãe, aquela que te gerou, pôs no mundo, mas a mãe dela e a mãe da mãe dela, que você deveria dar essa honra. E outra questão é referente à promessa, que esse é o primeiro mandamento com promessa, que nem Paulo fala lá em Efésios 6, não falha a memória. Ele fala que o quê? Que o Senhor vai dar a terra a eles. E que terra é essa que está se referindo aqui no quinto mandamento? Era a terra tão almejada de quando eles saíram do Egito, que ela foi prometida a quem? A Abraão, lá no passado. E eles estavam rumo a conquistar essa terra. Então a promessa aqui dele era para que os dias deles se prolongassem na terra que o Senhor o dava. Se a gente parar um pouco para pensar aqui, esse prolongar, eles podem ter mais do que o sentido da gente usar literal agora, né, de viver mais anos. Aqui esse prolongar lá era o seguinte: uma das principais atribuições
do chefe da família, que no caso o pai, que poderia ser o bisavô, o avô ou o próprio pai, que era o chefe daquele clã. Era o quê? Prover sustento a toda a família. Naquele período, a gente não tinha aposentadoria, não tinha os benefícios sociais, ou seja, se você plantasse, você tinha alimento. Se você não plantasse, você não ia ter nada. Então, uma das principais atribuições daquele período, no contexto da cultura da época, era o quê? Esse honrar era os filhos fazerem com que, mesmo que seu pai estivesse cansado, eles teriam que ir ao campo, honrar o pai fazendo com quê? Com que sempre tivesse mantimento em sua casa. Mesmo que ele, como filho, não fosse, não vou para o campo plantar não, quem é chefe é meu pai, é meu avô, deixa ele se virar lá e providenciar a comida, eu estou aqui só para aproveitar das bênçãos. Eu não quero ir lá pôr a mão no arado, não quero plantar, não quero colher, eu quero ficar aqui só de boa, não é assim. E aqui, se a gente olhar essa questão do prolongar, esse mandamento, Jesus também cita ele para os fariseus. E uma das consequências dessa desobediência a esse mandamento, alguém sabe o que era? Aquele que não só não obedece, mas que amaldiçoa seus pais, ele deveria ser o quê? Apedrejado. Se a gente trazer nesse sentido aqui, o prolongar dos dias era o quê? Se você não honra e se você está maldizendo o seu pai, os seus dias vão ser encurtados literalmente. Você vai ser levado para o meio do arraial e o pessoal vai te tacar pedra. A outra questão era o quê? Eles iriam ter o sustento suficiente para que não só ele como filho, mas para que toda a descendência dele conseguissem desfrutar de uma vida, digamos assim, não vou dizer estável, né? Mas, digamos, saudável naquele período. Que eles tivessem o que comer, não tivessem tanta dificuldade ao conviver naquela terra. Então, vendo um pouco dessa questão da cultura, vamos passar para entender um pouco mais o que esse mandamento traz. Ele fala aqui que é um mandamento com promessa. Como a gente viu realmente, Deus fala, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Para aquelas pessoas em específico, era a vida terrena deles na terra que Deus tinha prometido dar de herança. E a gente conseguiu compreender que para eles, essa longevidade que eles iam ter era por dois motivos. Eles iriam ter o suprimento necessário para que pudessem viver bem, e caso contrário, se eles tivessem a desobediência desse mandamento, fizessem ao contrário, eles seriam executados na hora pelo próprio plano. Então, essa longevidade lá não implica diretamente para eles dias acrescentados à sua vida, mas sim a questão da subsistência. E para a gente? Como que seria a gente fazer uma atualização desse mandamento para a gente? Será que o honrar pai e mãe, hoje em dia, ele acrescenta mais dias de vida para a gente? A gente, hoje em dia, não necessita mais estar no campo plantando para nossa subsistência. Você trabalha, você consegue ir no mercado comprar o mantimento que você precisa. Você não está mais aí no risco de, por uma chuva, por uma tempestade, por uma geada, por pragas, você perder toda a sua plantação e não ter o que se alimentar. E como que a gente atualizaria essa questão da promessa para a gente nos dias de hoje? Se a gente trazer honrar pai e mãe, hoje em dia ele está sendo mais voltado para quê? Na questão de você obedecer aos pais, que a maioria dos jovens acha que é isso, né? O honrar pai e mãe é o quê? Obedecer eles em tudo. Mas não é só isso não. Uma das principais atribuições do honrar pai e mãe para aquela comunidade e para a nossa também era a questão do cuidar dos pais na velhice. Ou seja, alguns filhos
Eles se mudavam, tinham suas próprias terras, estavam ali com mantimento, e o pai na velhice não conseguia produzir, e ele ficava muitas vezes a mercê de não conseguir sanar as dívidas, tomar emprestado, e podia ter o risco de quê? Dele ser levado como escravo para pagar suas dívidas. E hoje em dia também é responsabilidade dos filhos cuidar de seus pais na velhice. A gente fez, há alguns anos atrás, um trabalho ali no lar de idosos, e era muito engraçado. Tinha uma senhora que a gente chegava lá, ela, eu não posso conversar muito com vocês não, porque meu filho está quase chegando. Eu vou ali para esperar ele, para não atrapalhar. Só que essa senhora estava esperando já 3 meses. E todo dia, quando dava um certo horário da tarde, ela ia lá e nada desse filho que ela dizia que ia visitar aparecia. A gente conversando com os funcionários lá, tudo falou, não, todo dia, quando dá esse horário, ela sai, fica lá fora na recepção, aguardando, mas ninguém vem. E ela sempre diz que o filho dela vem e visita. Ou seja, a gente olhar para hoje a nossa vida tão corrida, aí ele vai falar, não, agora eu vou aproveitar a minha vida. Meu pai já viveu a dele, já aproveitou bastante a minha mãe. Agora eles vão ter que ficar a velhice dele, digamos lá, numa casa de repouso, num asilo, ou seja, os jovens, os filhos, não estão querendo ter mais essa obrigação de cuidar dos seus pais quando eles necessitam, em sua velhice, para que eles tenham uma vida adequada, que eles tenham uma vida digna, até que se finde a sua vida. E Paulo, ele vai repetir isso lá a Efésios. Como ele tinha isso como uma regra muito, digamos assim, implícita para o convívio social, ele orienta os Efésios: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aqui Paulo já está falando para uma comunidade muito distante da que Moisés estava, mas que culturalmente as dificuldades eram parecidas, eram semelhantes. A boa parte do sustento deles também vinha da agricultura, e eles tinham que trabalhar para se manter, e ali eles ainda estavam sob o jugo romano, onde era pior ainda, que de tudo que eles produziam, parecendo hoje, né, teria que pagar imposto. Ou seja, não mudou muita coisa, a gente só não está, digamos, literalmente sobre o jugo de uma nação estrangeira. Mas a questão da produção e ter que pagar pelo aquilo que você produziu continua da mesma forma. E a gente continuando, além de ser um mandamento com promessa, os que constroem a sociedade pensando nessa questão de honrar os idosos, para que eles tenham lugar de posição, que eles se sintam, digamos assim, respeitados, tem uma certeza para esse tipo de sociedade que constrói, pensando em lugar de honra aos anciãos, aos idosos, que um dia, a não ser que alguém não queira ficar idoso, né, queira partir antes, eles vão ter a certeza que esse lugar de honra que eles estão preparando para os seus pais, para os seus avós, para os bisavós, ele também vai ocupar um dia. A não ser que você fale, não, Deus, eu quero morrer jovem, eu não quero chegar na minha idade avançada, eu quero chegar lá nos meus 20 e poucos anos e quero partir. Ou seja, creio que ninguém tem esse desejo, mas se tiver, seria no único caso que não se aplicaria. Esse também é um mandamento de Deus, que ele demonstra a preocupação que ele tem com a família. E se a gente olhar, os 4 mandamentos anteriores, Deus retrata o quê? O convívio do homem para com Deus. E ele inicia as regras de convívio do homem para com o homem por onde? Pela família. E por onde mais especificamente? Os pais. Como que Jesus trata Deus? Como pai. Então ali Deus está demonstrando no seu mandamento, a primeira pessoa a quem você vai dar respeito entre os homens é ao seu pai e à sua mãe.
Aqui, se a gente fizer um paralelo, a gente pode até pegar aquela passagem quando... Agora não vai me vir a cabeça. Que ele fala, que Jesus fala para o pessoal, como você diz que me ama, se você não consegue amar o teu irmão que você vê. A Deus, que não estou vendo, é muito fácil dizer que eu amo. Eu não convivo com Ele presencialmente, eu não tenho os atritos com Ele. Eu chego lá, não, eu amo a Deus, mas meu irmão não consigo amar. Nessa questão aqui, Deus está colocando, tem uma posição de honra na sua família. E se você, como filho, não é capaz de honrar ela, como que você vai ser capaz de me honrar também como Deus? Você está com Ele, convive todo dia. Se você não consegue dar honra, como você vai me honrar? Se você não me vê, muitas vezes nem me conhece direito, só de ouvir falar de mim. Então, a gente fazendo esse paralelo, é muito interessante da gente ver como Deus constrói esses mandamentos para o povo de Israel, estruturando eles para seguir pelo caminho que ele tinha traçado. Ele também é um mandamento de proteção à família. Por quê? Tudo aquilo que a gente dá honra, qual é o intuito da gente? Conservar, preservar, cuidar. Se você chega e honra muito um local, a sua primeira reação é o quê? Querer que esse local esteja em pecado. Isso a gente pode tirar muito para as mulheres que cuidam da casa. Eu acho que a pior coisa é você receber uma visita com a sua casa toda bagunçada. Chegar uma visita lá e, nossa, e agora? A casa está toda suja, os brinquedos tudo espalhados, não. Ou seja, aquilo para você é uma honra ao seu lar. Você tem o desejo o quê? De preservar ele limpo, bem cuidado, arrumado. Aqui da mesma forma, Deus está falando, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, você quer sempre que ele esteja nas melhores condições. Que ele seja visto pelas pessoas, não sujo, bagunçado, arrumado, mas que ele sempre esteja impecável perante as pessoas. Para que as pessoas não tenham motivo de falar do seu pai ou da sua mãe. E muitas famílias hoje, elas terminam se desmoronando devido a essa não obediência desse mandamento. Que ocasiona o quê? Termina virando um ciclo. Se eu não honro meus pais, meus filhos vão crescer vendo o quê? Uma pessoa que não honra seus pais. E é natural dele fazer o quê? Reproduzir o comportamento que eles estão vendo através dos seus pais. Eles não vão chegar lá sem ter instrução e meu pai age dessa forma, mas eu não acho correto. O meu comportamento vai ser diferente. Isso pode até acontecer, mas o natural é que as crianças repliquem o comportamento que elas observam do seu pai. Então, isso vai terminar a virar um ciclo e vai passar geração após geração, as famílias se deteriorando, se a gente não começar agora. Se a partir desse momento a gente não começar dando honra aos nossos pais, mas nesse sentido aqui mais abrangente, que nem é colocado no hebraico, sendo pai, avós, bisavós, pessoas de respeito. Hoje em dia, me assusta a forma como algumas crianças tratam os professores em sala de aula. Na época, e olha que eu não sou nem tão velho, gente. Na época que eu estudava lá, cara, bastava a professora olhar torto assim pra gente, acabou. Era pior que um castigo, era pior que eu não peguei a parte da palmatória, ainda bem, eu escapei dela. Parecia que você estava levando uma palmatória, só não olhar de lado que o professor te dava. Hoje em dia, esse respeito se perdeu. Hoje em dia, o professor, ele é tratado como se fosse um coleguinha de classe, e às vezes muito abaixo disso. Ou seja, isso é um reflexo do quê? Do comportamento que a gente tem tido para com aquelas pessoas que a gente deveria dar respeito. Ou seja, os nossos pais. Se a nossa juventude, os nossos filhos veem esse tipo de comportamento,
ele vai reproduzir isso para qualquer um. Ele fala, ó, se a pessoa que o meu pai deveria honrar não honra, qual é a outra pessoa que vai merecer essa honra? Então, vou tratar todo mundo como se não fosse ninguém. Isso vai ser o exemplo que a gente vai estar deixando para essa geração. E a terceira coisa que a gente consegue observar também nesse mandamento é que ele é vivido e ensinado por Jesus e por Paulo. Em Paulo, a gente viu lá em Efésios 6, 2 e 3, que ele fala lá aos Efésios que este é o primeiro mandamento com promessa e que eles deveriam segui-los, que eles deveriam cumpri-los para que tudo se fosse bem e que eles tivessem seus dias prolongados. Mas a gente também vê que Jesus, no período lá que ele era criança, se a gente vê naquele episódio que ele foge dos pais, e os pais voltam para Nazaré e fica, gente, cadê Jesus? Não acha esse menino. E volta, procura ele, procura, não encontra, e depois de 3 dias retorna ao templo, Jesus está lá no templo, discutindo sobre a lei, questionando os anciãos que estavam ali, e os pais dele chegam lá e perguntam, por que você fez isso com a gente? Uai, não estou entendendo, vocês saberiam que eu devia estar aqui. E eles ficaram sem entender, mas posteriormente ele fala lá em Lucas 2,51. E então Jesus voltou para Nazaré com eles, ele era obediente em tudo. E a sua mãe, mesmo sem entender todas aquelas situações que ele passava com Jesus, ela ia guardando isso no coração. E a outra passagem que a gente vê é em João 19, 26 e 27, quando Jesus ele tem um embate com os fariseus. E isso, cara, é muito interessante. Ele está lá, vai para o jantar, chega seus discípulos, tudo sujo da rua, não tem ninguém para lavar ele chega lá, só senta na mesa e começa a comer. Aí chega o pessoal junto de Jesus e fala, ó, seus discípulos lá não estão cumprindo a nossa tradição. E a gente só se senta à mesa para comer depois que a gente fez a purificação, que lavou as mãos, deixou escorrer água, lavou a mão, deixou escorrer água. E eles não fizeram isso, da tradição. E Jesus virou para eles e falou, vocês, por causa da tradição, vocês desobedecem um mandamento de Deus. E ele fala, Moisés não falou para vocês que vocês tinham que honrar seu pai e a sua mãe? E aquele que desonrasse, acho que eu nem pus isso aqui. Não, coloquei não, terminei por ele. Não, tá ali. Não coloquei. Aí ele tem um embate lá e ele fala, Moisés não falou para vocês que vocês deveriam honrar seu pai e sua mãe, mas no entanto, se alguém chegar aqui e falar para você, o que eu podia dar ao meu pai vai ser corbão, ou a minha mãe. E vocês desobrigam ele de honrar os pais na velhice, e pior, ainda ensinam e replicam esse ensinamento como correto através da sua tradição. Ou seja, os fariseus diretamente estavam fazendo com que o povo desobedecesse a Deus por causa da tradição deles. Aonde eles diziam, vocês não precisam honrar a seu pai e a sua mãe se você dizer que seus bens é uma oferta a Deus. Onde em momento algum a orientação de Deus para seu povo foi essa. E tem uma parte que Jesus, ele honra ali a sua mãe e a seu pai, quando ele, prestes à crucificação, ele está lá na cruz, e ele olha, vê a sua mãe ali, e ele vira e fala para a sua mãe, tá aí o seu filho. E ele olha para o discípulo dele e fala, tá a sua mãe, como falar só, eu não vou poder mais estar com ela. Agora, a responsabilidade de honrar ela não é mais minha, vai ser sua. E a partir desse momento fala que o quê? Que esse discípulo foi e tirou ela dali, para que ela fosse preservada não só do sofrimento, mas também para que alguém não quisesse
prendê-la junto com ele, por ser seguidor, por ser adepto à causa de Jesus. Então, era uma forma de proteção a Maria que o discípulo dele estava levando ela para casa novamente. E como que a gente poderia viver isso na prática hoje? Primeiro, para a nossa sociedade, né, seria o respeitar aos pais mesmo, obedecendo-lhes, atentando aos seus conselhos. Muitas vezes essa parte de conselho é difícil, porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente é: não, isso aí funcionava com meu pai, ó, em 1900 e bolinha. Hoje em dia as coisas é diferente, ele não sabe de nada, ele está atrasado. Só que a experiência de vida dele é muito superior à nossa. E os problemas a gente acha que muda com a vinda da tecnologia, mas eles só se repetem. Ocorrem de forma diferente, mas os problemas, as situações, elas só se repetem durante as gerações. Então, os nossos pais, os nossos avós, eles têm muita experiência de vida quanto a isso. Então, muitos dos seus conselhos, eles são bons para o nosso desenvolvimento. E às vezes a gente não dá ouvidos por causa desse choque de geração, que acha que eles não compreendem, que ele não entende. Mas no fundo, depois, quando a gente quebra a cara lá na frente, a gente fala: ah, não, meu pai tinha razão, isso aqui, meu avô, bem que ele tinha falado. E a gente, às vezes, por querer saber de tudo, que o cara da informação termina tendo o desprazer de quebrar a cara porque não quis dar ouvido ao conselho daquelas pessoas que têm mais experiência. E uma das formas é a gente fazer o quê? Ser motivo de alegria para os nossos pais. Como seria isso? Não só na questão da obediência, mas também mostrar uma vida de retidão, mostrar que você está conseguindo sobreviver só, sem depender dos seus pais de forma honrosa. Isso tudo vai trazer alegria aos seus pais, desejo deles. Ou seja, você não vai só dar honra a ele, como você também vai dar muita alegria e motiva ainda mais ele se honrar por ele ver o seu desenvolvimento como uma pessoa correta, justa e íntegra. Eu acho que deve ser uma sensação assim, falar: ó, consegui cumprir meu trabalho, meu filho está encaminhado, está seguindo conforme eu queria que ele fizesse. A gente não, né? Porque eu já tenho filho, eu já tenho mais ou menos esse sentimento. Mas na juventude a gente não pensa isso. É só cheio de regra, não quer deixar a gente fazer nada. Meus pais é muito careta. Eles não entendem como que é a sociedade hoje. Mas quando um pai vê que o filho consegue progredir na vida de forma íntegra, justa, e está vivendo coerente com as coisas, isso é motivo de alegria para ele. Isso é um senso que eles têm para si, como: ó, o meu dever eu consegui cumprir, eu consegui criar os meus filhos. E um que era dos principais naquela época, que não deixa ser hoje, que é cuidar dos seus pais na velhice. E aqui a gente pode cuidar de várias formas. Você pode morar longe dos seus pais, mas você pode estar cuidando deles o quê? Ligando, conversando, escutando as suas histórias, que nem conforme o pastor falou, né? Depois que passam uma certa idade, eles podem repetir à vontade e ninguém vai questionar. E isso vai ser comum com essas pessoas. Você vai ligar para a pessoa numa semana, ela vai te falar uma história, você, nossa, é mesmo. Quando for na semana seguinte, a probabilidade dessa história ser repetida é grande. Mas você escuta com atenção, presta atenção, conversa, mostra que você se importa com aquilo que a pessoa está falando do outro lado. Isso vai ser motivo de trazer alegria para o pai e mostrar que você se importa com ele, mesmo ele não estando presente ali com você. Se você mora perto dos seus pais, passe um tempo, converse, escute. Às vezes é um pouco difícil você ouvir várias vezes a mesma história, o tempo da sua mocidade, sei lá, cada um repete de uma forma diferente. Mas você
sentar ali e se dispor realmente a ouvir aquilo que ele tem que falar, com atenção, mostrando que você se importa, que esse momento que você tem de contato com seus pais, mostrando que você está interessado pelo aquilo que ele tem a falar, que ele tem a te mostrar, a te demonstrar. E tem esse Provérbios que eu gosto muito dele, que é o 23, 22, que ele fala: ouça seu pai que o gerou e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Muitas vezes a gente deixa de ouvir aquela pessoa que nos gerou para o quê? Ouvir o conselho dos amigos, ouvir o conselho do vizinho, do meu amiguinho descolado. E aquela pessoa que a gente deveria estar com os ouvidos atentos para escutar os bons conselhos, a gente faz o quê? Fecha ele. E aqui ele traz um destaque para a mãe, porque o que acontece? Na maioria das vezes, quem cuida quase que 24 horas do tempo dos filhos? O pai fica lá com o menino no braço, dando mamar. Pois é, não é, né? São os filhos que são cuidados pelas mães. Então aqui, Provérbios, ele vai trazer ele traz uma atenção especial para a mãe, porque ele fala: ó filho, acho que é quase querendo dizer assim: ó filho ingrato, sua mãe tratou de você a vida inteira, cuidou de você quando era criança. Quando você vê ela em sua velhice, não a despreze, cuide dela. Tenha cuidado não só dela, mas como do seu pai. É uma orientação que Provérbios está trazendo para a gente, de não deixar de lado a velhice dos nossos pais. Não só os da primeira geração, que seriam os nossos pais, mas avós para aqueles que tiverem, bisavós, ou às vezes até mesmo uma pessoa que merece respeito dentro de sua família. Então, nesse momento, eu gostaria que você baixasse sua cabeça e começasse a refletir um pouco sobre esse quinto mandamento. Senhor, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença, para nos colocar, Senhor, em análise, Senhor, para saber, Senhor, até que ponto, Pai, somos capazes, Senhor, de honrar os nossos pais como Tu queres que façamos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, temos negligenciado a nossa função de filhos, ó Pai, quanto a honrar os nossos pais. Às vezes não nos preocupamos e às vezes, ó Pai, até queremos nos distanciar deles, Senhor. Por causa, às vezes, ó Pai, de uma divergência de pensamento, de opinião, de atitude, Senhor. Achamos que, a partir do momento que constituímos as nossas famílias, não temos mais essa ligação e essa obrigação para com os nossos pais. Mas, por meio da Tua palavra, Senhor, podemos ver, Senhor, que enquanto houver vida, nós somos responsáveis para honrar e dar alegria, Senhor, aos nossos pais, até que os dias, ó Pai, que Tu programaste para eles aqui na terra, Senhor, sejam fundados. Por isso te pedimos, Senhor, abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, ó Pai, ter esse desejo, Senhor, de honrar os nossos pais e que assim, ó Pai, as futuras gerações, Senhor, possam, Senhor, propagar, Senhor, esse ciclo e que as nossas famílias, Senhor, não sejam degeneradas por não aprender, Senhor, a respeitar esse mandamento. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado. Amém.